E nesta segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 5 dias para o X, a Rede X, se manifestar sobre o que o magistrado chamou de descumprimentos de bloqueios de contas na rede social, apontados em um relatório da Polícia Federal. O documento, de quase 30 páginas, consta do inquérito do STF, que envolve Elon Musk, pelos supostos crimes de obstrução de justiça e também de incitação ao crime. De acordo com a Polícia Federal, perfis de investigados pela Corte, que haviam sido bloqueados, permaneceram ativos, possibilitando então que usuários assistissem a transmissões ao vivo e visualizassem publicações feitas com endereços virtuais do exterior. A defesa da Rede X no Brasil negou que esses perfis tenham sido reativados. Bom, Carlo Cauti, então a gente tem a defesa aí da Rede X negando essa retomada dos perfis e ainda a empresa informou que chegou a bloquear ou suspender aí 226 contas dos usuários desde o ano de 2022 até agora, por ordem tanto do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Pois é, Paula, o X está tentando não desobedecer à lei americana, a qual ele é obrigado a obedecer nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, e a lei americana proíbe esse tipo de atuação, proíbe que o ex-Twitter, o antigo Twitter, suspenda contas sem o devido processo legal, sem uma legitimação judicial, que não é o caso. Porque os pedidos de suspensão dessas contas, como a gente está descobrindo ao longo dos últimos dias nos Twitter Files, foram pedidos aos quais o próprio ministro do Supremo disse para que não fosse divulgado o fato que ele mesmo pediu. Ou seja, que fosse mantido sob sigilo que tinha sido um pedido oriundo do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque não havia legitimidade legal. Então o Twitter estaria violando a lei, não apenas brasileira, mas americana também. E o Elon Musk não tem medo de enfrentar o Supremo Tribunal Federal, não tem medo de enfrentar o Alexandre de Moraes, mas ele tem receio sim de ter que enfrentar a justiça americana caso ele seja acusado de violar a lei americana na sua atuação no Brasil. Então o que ele fez? Primeira coisa, ele entregou toda a documentação para a comissão, a CCJ dos Estados Unidos, lá no Congresso americano, e diz, isso aqui é aquilo que está acontecendo no Brasil. Pelo menos estou informando vocês. Segundo ponto, está evacuando do Brasil, está retirando do Brasil todos os funcionários do Twitter que poderiam ser presos, ter contas congeladas, ter sua liberdade individual ameaçada, para evitar retaliações em cima dos representantes no Brasil e, evidentemente, depois ele vai, como ele já prometeu, abrir essas contas. Pode ser que nesse meio termo alguma coisa já foi liberada, alguma parte, alguma opção dessas contas tenham sido já liberadas. Eu vi, por exemplo, algumas lives acontecendo, mas em contas que ainda se mantêm bloqueadas, então alguma coisa pode ter acontecido. Mas com certeza essa história só começou e o maior medo do Musk é estar violando uma lei americana na sua atuação no Brasil por causa de uma ilegalidade imposta pelo Supremo Tribunal Federal. E lá no Supremo também eles sabem que isso é apenas o começo de uma longa história. A sinuca de bico essa, hein, Carlo Cauti, hein, Silvio? A empresa Rede X está aí espremida entre a legislação americana e a legislação brasileira. Entre a legalidade e a ilegalidade, né? Entre a liberdade e a censura. Esse inquérito das milícias digitais é um desfile de irregularidades. A Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento desse inquérito. O Alexandre de Moraes encerrou e abriu outro, com outro nome. Foi um tapa na cara da Procuradoria. É isso que aconteceu, né, Silvio? Pois bem, vai terminar quando? Está na hora de divulgar tudo. É secreto, o sujeito não sabe do que é acusado e perde o acesso à rede bancária, à conta bancária. É um absurdo. Tem gente que está nessa situação há 4 anos, 5 anos, vão eternizar isso aí. Então está na hora de o grande investigador Moraes mostrar o que descobriu. Ou então diga que não descobriu nada. E não, estamos defendendo a democracia. De novo. Então saiam às ruas e vejam a gratidão do povo. O Silvio, só para
constar aqui esse despacho, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, dando aí 5 dias para a Rede X ultimato. se manifestar, ocorreu no último sábado agora. Elon Musk, até agora, ele que tem tweetado, ele que tem se manifestado muito na rede social X, ainda não comentou essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, essa ordem, né, para se manifestar. Mas você acha que o Elon Musk, nos Estados Unidos, ele está preocupado com o que o Alexandre de Moraes pensa ou está preocupado em seguir a lei americana, por exemplo? Inclusive a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Com o que ele está preocupado? Né? Olha, eu acho que mesmo esse transe salvacionista que o ministro Alexandre de Moraes entrou, que o Supremo embarcou, tudo isso já não tem mais sequer o respaldo popular de uma parte das pessoas que tinha. Uma parte da sociedade, por algum tempo, respaldou tudo isso. Repito, um transe salvacionista da democracia. Isso acabou. As pessoas já entenderam o que se trata. O jogo virou, o vento mudou. As pessoas já entenderam que nós estamos diante de um país onde a censura impera. E a censura está partindo do Supremo Tribunal Federal e, claro, o Tribunal Superior Eleitoral, que deveria funcionar a cada 2 anos, somente em período eleitoral. Mas no Brasil o TSE funciona inclusive em ano ímpar, em ano que não tem eleição. Por quê? Porque é a mão pesada do juiz que quer controlar. O Augusto, semana passada, lembrou muito bem que, como está de saída da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes criou uma espécie de TSE para chamar de seu, que é esse centro, uma sopa de letrinhas aí, que deve ser algo parecido com o Centro Integrado de Combate à Desinformação. De enfrentamento com crase errada. Com erro na crase, né? A desinformação e defesa da democracia. Mas então, finalizo, Paula, dizendo o seguinte: as pessoas cansaram, porque as pessoas entenderam o que é que está acontecendo no Brasil. Censura. O mundo entendeu. Na quarta-feira, depois da revelação, a primeira leva de arquivos do Twitter, o Twitter Files, eram 1.500 sites pelo mundo publicando notícias sobre a censura no Brasil. Aqui dentro, com exceção do Grupo Globo, por razões que eu não vou discutir aqui, os jornais, nos seus editoriais, manifestaram, a Folha de São Paulo chamou claramente de censura o que está acontecendo no Brasil. Então, não adianta mais tentar voltar, rebobinar a fita golpista, fascista, extrema-direita. Isso cansou, porque é impossível que mais da metade da população seja golpista. É impossível que mais da metade da população seja fascista. Aliás, a maioria não sabe nem o que significa fascismo. Então, o vento mudou e eles precisam entender isso. Agora, qual é o caminho? O caminho é o caminho da pacificação. Eu vou repetir, ninguém aqui está defendendo colocar o pé na porta em hipótese alguma. É a normalidade institucional, é a pacificação. Cada poder no seu quadrado, cada um exercendo a sua função conforme está lá no artigo 2º da Constituição. 3 poderes, harmônicos e independentes entre si. Mas aí, ministro do Supremo Tribunal Federal não pode ficar dando entrevista todo dia, não pode ficar frequentando o microfone. E alguns inquéritos precisam ser encerrados. Do contrário, é uma guilhotina em praça pública contra o espectro da direita, contra conservadores e liberais que não estão alinhados com esse consórcio de poder. Do contrário, é uma guilhotina. Porque 5 anos com o inquérito aberto, se não chegou a lugar nenhum, no mínimo é incompetente quem conduz.